Olá, como vai? Pronto para falarmos sobre ética? Imagino que todos nós já tivemos a oportunidade de, numa conversa, nos posicionarmos sobre um assunto e, se nesse diálogo considerarmos tal coisa certa ou errada, provavelmente estamos tendo um bate-papo no campo da ética. Durante a conversação, podemos concordar com o indivíduo e o que ele fez. Podemos dar a nossa opinião se o que ele fez foi bom ou mal, ou mesmo dizer o que faria se estivesse no lugar dele. Não importa, para dar a sua resposta, você precisou de uma elaboração mental, precisou refletir para reformular ou formular a sua argumentação. E ao criar sua resposta, você passou por algumas etapas do pensamento. Toda vez que estamos diante deste processo mental, alguns elementos vêm à nossa mente para compará-los e analisá-los na busca de uma solução. Conhecer essas partes nos ajudam não somente a entender o funcionamento da nossa mente ética, mas pode nos ajudar também a melhorar nossas decisões. Vamos entender melhor esse arranjo? Para ficar mais fácil, vamos pensar num caso. Por exemplo, o que você faria se recebesse troco a mais no restaurante? Você avisaria ao garçom e devolveria o dinheiro? Ou ficaria com o troco, já que quem errou foi o restaurante? Essa será a nossa situação problema, que é bastante comum. Mas o que acontece quando você está diante desse dilema? A primeira coisa que é feita é buscar na própria experiência ou nas pessoas com quem nos relacionamos, exemplos de respostas a essa situação. E nesse momento, identificamos o primeiro elemento de nossa equação moral, a autoridade. Quem é essa autoridade? Ela é um conceito, pessoa ou até um grupo da nossa história que nos marcou eticamente e nos dizem o que fazer ou o que é certo ou errado. De alguma forma, nós olhamos para ele, ou eles, ou o conceito, como modelos. Olhamos para o que eles fizeram e avaliamos suas ações como respostas corretas. Em nosso caso, podemos, por exemplo, nos lembrar da educação de nossos pais e o que eles nos ensinaram sobre o que fazer nessa situação. Podemos também pensar no que a Bíblia ensina sobre isso. Nesse primeiro momento, estabelecemos qual o fundamento para a nossa reflexão. Em outras palavras, quem é que diz o que é certo e quem é que diz o que é errado para nós? Com a definição de nossa figura de autoridade, passamos a trabalhar com o segundo elemento, os valores. Esse componente é identificado e recebido da nossa figura de autoridade. Podemos nos lembrar de nossos pais e o valor da honestidade que eles nos passaram, tanto por atos quanto por palavras. Podemos também identificar na Bíblia os valores de justiça e respeito e o comportamento que Deus espera de seus filhos, tomando essas ideias como princípios a serem seguidos. Definidos os valores e a autoridade, passamos à reflexão que chamamos de ética, estabelecendo quais valores são superiores e como agir naquele momento. Podemos pesar os valores como honestidade ou egoísmo, obediência ou ganância, e assim colocamos a situação em perspectiva para que fique mais fácil saber o que fazer. A partir desta reflexão, passamos para o próximo componente, a lei. Essa lei estabelecerá o comportamento adequado ou aquilo que chamamos de certo. No caso proposto, poderíamos chegar à seguinte lei: vou devolver o dinheiro, pois a honestidade é algo que Deus espera de nós. Ou ficarei com o dinheiro, pois quanto mais, melhor. Observe que, a partir da reflexão, posso ter não somente uma lei que gere um bom comportamento, mas uma ação negativa. O importante agora para nós é a definição de cada parte e como elas se relacionam. Aparentemente, o processo ético acaba aqui, mas ainda há algo muito importante, o elemento moral. Há pessoas que sabem o que é certo, mas não o praticam, de certa forma. E isso não adianta muito. Poderia acontecer na situação que estamos analisando, do indivíduo chegar à conclusão de que o certo é devolver o dinheiro, mas naquele momento, ao invés de revelar o mal-entendido, ele pode escolher o silêncio e ficar com o dinheiro. Desta forma, esses elementos se organizam em nossa mente para definirmos o que fazer de início ou do início ao fim e para chegarmos a um bom comportamento.
A autoridade, os valores, a reflexão, a lei e a força moral se posicionam neste processo de decisão ética. E se temos uma figura de autoridade que não seja correta, ou se temos dificuldade em organizar os valores, ou se não conseguimos fazer uma boa reflexão, ou ainda se formulamos mal uma lei e, por fim, não temos a força moral de escolhermos fazer o que é certo, o resultado desse processo pode não ser proveitoso. Sendo assim, o cuidado com cada um desses elementos, o bom uso de cada parte, é o que nós temos como garantidor de um bom resultado. Tenhamos isso em mente ao buscarmos uma resposta ética para os nossos dilemas. Resumindo, pensar eticamente é refletir sobre os nossos atos, buscando uma base que possa determinar o que é certo. Pensar em valores e como organizá-los. Criar leis que orientem o nosso comportamento e, por fim, escolher se alinhar a essa instrução. Uma dúvida natural é saber como nos tornamos seres éticos. Esse questionamento é importante porque, primeiro, vivemos numa sociedade onde nem todas as pessoas praticam a boa ética. E se não o fazem, o que acontece? Houve algum problema em sua formação moral? E se há alguém com alguma dificuldade em seu desenvolvimento, é possível aprender ética? Ou ensinar ética? Um dos teóricos do desenvolvimento moral que se preocupou com isso foi Jean Piaget. Ele, a partir de um estudo com seus próprios filhos, elaborou um processo de maturação mental, onde, começando na infância, a criança segue estágios com o objetivo de alcançar a moralidade. Essa teoria defende a ideia de que, apesar de a criança ter algum tipo de moralidade, esta não é igual à do adulto. Seu modo de pensar é diferente, afinal. Num primeiro momento, a criança obedece por condicionamento. Ela é controlada por figuras de autoridade externas. Ela não entende conceitos éticos, mas através de um jogo de trocas, ou seja, se você fizer isso, então acontece aquilo, ela apresenta um comportamento esperado. Estamos falando aqui de Piaget. Mas, num segundo momento, ela incorpora essas regras e as entende como inegociáveis. O que é certo, o que é errado, é errado. Nesse estágio, as regras ainda são externas, elaboradas por outros, e há uma dificuldade de se perceber as intenções. Isso pode ser compreendido se você contar a uma criança a seguinte história. Joãozinho foi tomar café da manhã e sua mãe deu um copo de leite a ele. Ele pegou o copo e o jogou no chão dizendo: "Eu não quero beber isso." Pedrinho, por sua vez, foi ajudar a sua mãe lavando os copos do café da manhã, mas sem querer deixou quebrar 3 copos no chão. Quem agiu mais errado, o Pedrinho ou o Joãozinho? A resposta para uma criança nessa fase será Pedrinho. Afinal de contas, ele quebrou 3 copos. Por fim, a última etapa acontece próximo à adolescência, e nela o respeito surge pelo entendimento de que as regras se estabelecem através de acordos. Há a compensação de que é preciso haver consenso e combinação. Nesse estágio, se supõe que o indivíduo irá alcançar aquilo que Piaget chama de autonomia. Nesta teoria, podemos entender a autonomia como 2 coisas: a capacidade de avaliar por si só conceitos morais, se posicionando diante da sociedade, a favor ou contra, em sintonia com suas conclusões, e a capacidade de cooperar e usufruir das relações sociais. Para que essa estrutura se forme, é preciso que o indivíduo se desenvolva e que alcance certas etapas para que sua consciência esteja pronta. A autoridade, os valores, a reflexão, a lei. E apesar deste conhecimento ser aceito e confirmado por estudos, pesquisadores entendem que a moralidade não pode ser entendida somente como um processo mental. Um outro componente precisa estar presente. Nossas decisões não podem ser totalmente compreendidas simplesmente pela razão. Afinal, muitas pessoas sabem o que é certo, raciocinam corretamente, mas têm um comportamento errado. Ou seja, saber não é suficiente. Um outro elemento precisa estar na equação, e este é a emoção moral. Emoções morais são aquelas ligadas diretamente a situações morais, ou como reagimos fisiologicamente aos dilemas morais. Como exemplo, diante do atraso involuntário, temos vergonha da conclusão do curso superior, o orgulho de uma grosseria, o constrangimento ou raiva. Todas elas influenciam na decisão moral tanto quanto o raciocínio. Por sinal, alguns estudiosos dizem que elas são mais influentes
do que o próprio raciocínio para a ação. Jonathan Haidt é um psicólogo que estuda o papel das emoções na moralidade e exemplifica este conceito da seguinte forma: quando alguém vê uma criança sendo espancada, automaticamente sente algo, uma emoção que diz que aquilo é errado. Esta reação emocional é mais rápida do que o raciocínio e nos dá uma resposta imediata sobre o que é certo e o que é errado. As emoções, então, são gatilhos, pois a decisão moral já está na base de sentimentos como a empatia e compaixão, sentimentos que nos fazem sofrer com o sofrimento dos outros e nos ajudam a aplicar conceitos como justiça e respeito de forma equilibrada nas nossas relações. É porque eu sinto o sofrimento do outro e sou capaz de me colocar em seu lugar que entendo que a justiça e igualdade de direitos estão relacionados. Estudos também demonstram que diante de uma situação imoral, entendida aqui como um comportamento contrário ao aceito socialmente, por exemplo, uma traição ou roubo, gera em algumas pessoas reações semelhantes a quando comem algo com gosto ruim ou sentem nojo. Desta forma, temos um modelo de moralidade dividido em duas partes. De um lado, o processo racional, que se inicia na infância e se desenvolve até a fase adulta. Por outro lado, as emoções morais, que são elementos mais instintivos e que dão uma resposta rápida aos nossos questionamentos. Esses elementos interagem e nos ajudam a avaliarmos os dilemas morais.